Olá, alunos e alunas! Estamos iniciando mais uma aula de História. Eu sou a professora Cibele. Hoje a gente vai estar vendo ainda a Europa feudal, os senhores feudais. E sempre quando eu inicio a aula, é importante que vocês tenham em mente que a gente tem que ter os objetivos. Também não esqueçam de responder a atividade da aula, referente à aula, ir lá e clicar no link para confirmar a presença de vocês na aula, porque eu sei que tem muitos alunos aí que estão fazendo confusão, não estão conseguindo colocar presença, estão reclamando, mas isso é você que tem que fazer, então é sua responsabilidade ir lá, fazer a questão, clicar no link e confirmar a sua presença na aula de hoje. Então vamos aos objetivos da aula de hoje. Identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre as populações em diferentes tempos e espaços. Por que a gente sempre utiliza esses objetivos na aula que a gente está falando sobre a Europa feudal? Porque esse é o nosso objetivo central. A gente tem que entender essa relação de tempo e espaço, já que a gente está vendo um tempo tão recuado ao nosso tempo atual e um espaço totalmente diferente, tanto físico, quanto de mentalidade, de pessoas, de indivíduos. Então a gente tem que entender essa relação e o estabelecimento dessa relação. Daí o próximo objetivo, entender a importância dos senhores feudais na formação da Europa feudal. Então a gente vai ver hoje na aula de hoje, como que surgiu os senhores feudais, como que esse grupo surgiu dentro da Europa feudal. Retomando a aula anterior. Na aula anterior a gente viu os francos, compreendeu melhor a importância da unificação das tribos francas realizadas por Clovis. A gente também viu o surgimento da dinastia Merovingia, onde Clovis vai ser a primeira figura, mas o nome Merovingia descende de Meroveu, que é um antecessor aí de Clovis. O batismo de Clovis se tornou um marco na formação da Europa feudal, que surge com a queda do Império Romano do Ocidente. Também é bem importante que vocês tenham em mente que a gente ainda continua tendo o Império Romano do Oriente. O que termina é o Império Romano do Ocidente. O do Oriente vai perdurar por quase 1000 anos aí. No ano de 496 DC, Clovis é batizado pelo bispo Remígio, que também é conhecido como São Remígio, porque ele foi canonizado, na Catedral de Reims, ungido e sagrado rei. A partir da unção e da sagração de Clovis, outros reinos bárbaros, outros reis bárbaros, também vão ser sagrados e ungidos pela Igreja Católica e também vão se tornar católicos. Esse ato estabelece uma relação muito próxima entre a Igreja e a monarquia, que se inicia agora com os reis bárbaros. Depois, lá na frente, a gente vai ter, que é a relação Igreja espiritual, monarquia temporal. Então, cada um no seu séquito. Retomando, Clovis era o chefe das tribos germânicas dos Sálios, que estão aqui. A unificação das tribos francas trouxe coesão ao grupo, então todos esses verdes aqui, esses nomes em verdes, são tribos francas. Ele vai unir todas essas tribos em torno de um único líder. A distribuição das tribos francas em verde, na fronteira do Império Romano no século III. Então aqui para vocês terem uma ideia que durante toda a existência, quase toda a existência do Império Romano, eles têm os povos bárbaros tentando entrar no território. Então vai ser uma série de invasões até aquela decisiva que vai culminar com a queda de Roma em 476. Mas a gente tem várias anteriores. Qual que é a problemática da nossa aula de hoje? Hoje nós analisaremos o surgimento do grupo dos senhores feudais, como surgiu a relação entre os senhores feudais e seus guerreiros. Pensando nisso, qual seria a questão que a gente iria formular, que a gente formulou? Qual a importância dos senhores feudais para a manutenção da Europa feudal e dos laços de fidelidade? Uma palavra, um conceito, fidelidade, que tem uma importância muito grande na formação dessa Europa feudal. Fidelidade, honra, são coisas que para esses homens têm uma importância muito maior do que tem para a gente hoje na modernidade. Então, é uma relação que começa a se estabelecer aqui, através dos reinos bárbaros. E a gente vai entender melhor isso. O período conhecido como Idade Média, costumeiramente é dividido em dois. Alta Idade Média, que é o que a gente está vendo nessas aulas, por enquanto, o período compreendido entre os séculos V ao X. Então, vai até perto ali, depois do Tratado de Verdun, ali, que é a divisão do Império Carolíngio. A Baixa Idade Média, período compreendido entre os séculos XI e XV,
que vai ser o período, né, que a gente tem um crescimento de do novo grupo social, que é os burgueses, a crise do sistema feudal, porque daí a gente tem outros tipos de riqueza agregada e não só mais a terra, então vai ser uma mudança grande aí, né? Vários historiadores, através de um trabalho científico, convencionaram essa divisão em duas idades, dentro do período Idade Média. Porém, existem outras divisões e até os dias atuais não há uma unanimidade sobre onde se inicia e onde se termina esses períodos, que é a questão que eu falei para vocês, né? Que Jacques Legoff vai ser o primeiro a levantar a questão de uma longa Idade Média. Daí a gente vai ter Manuel Ladurier, a gente vai ter daí um monte de historiadores também pensando nesta longa Idade Média, né? Carlos Ginzburg, né, que é bem atual. Então vamos pensar também nesse período. Será que a Idade Média realmente acaba com a queda do Império Bizantino? Será que ela vai além? Né? Porque os resquícios continuam, né? As tradições, a mentalidade, isso continua. Então a gente tem que se pensar também que pode ser que ela vá além do que ela é convencionalmente dividida atualmente, tá? Atividade 1. Então, essa atividade nossa hoje é aquela atividade que vocês têm que responder as duas questõezinhas de acordo com o que a gente viu até agora e que eu expliquei, que ali o retomando, né, a nossa problemática, os nossos objetivos. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês responderem e a gente já volta com a correção na sequência.
Então, vamos à correção da atividade 1. Como eu falei para vocês, né? Vocês tinham que responder as duas questões de acordo com o que a gente viu até no momento, agora na aula, tá? Então, lá. Que fato histórico podemos considerar um marco na formação da Europa feudal? O batismo de Clove, em 496 DC. Como eu falei, vocês vão encontrar algumas obras que dão outra data para esse batismo, tá? Então, a gente vai ter um tempo aí de erro ou de não, né, fixação da data entre 496 e 502. Então, a gente tem algumas obras que falam 498, 502, né, mas a mais aceita é 496. Então, vamos utilizar essa, que não está errado. Tá? Então, a gente fica aí com 496. Cite os dois termos que, por convenção, dividimos os períodos da Idade Média. Por que por convenção? Porque é um grupo de historiadores que convencionou dividir a Idade Média em dois períodos. Tá? Mas isso não significa que você tenha, que sempre quando você falar em Idade Média, se referenciar aos dois períodos, não necessariamente. Tá? É uma convenção, não é? Então a gente tem a alta Idade Média do século V ao X e baixa Idade Média do XI ao XV. E ainda tem historiadores que vai jogar a baixa Idade Média do XI ao XVII, XVIII. Então, né, é uma convenção. A formação da sociedade feudal. Então hoje a gente vai entender melhor como se formou essa sociedade e principalmente como surgiu os chamados senhores feudais. Quem são esses senhores feudais? Então a gente vai entender isso melhor na aula de hoje. Aqui a gente tem uma iluminura, né? As riquíssimas horas do Duque de Berry. Para quem não sabe, um livro de horas que existia muito na Idade Média, era um livro de cabeceira das pessoas, eles tinham ali as horas de oração durante o dia. O bom católico orava ao nascer do sol, né, e durante todo o desencadear do dia, até o sol se pôr. Então, era chamado de livro de horas. E era um livro muito bonito. Ele tinha essas pinturas, né, nas bordas, ele era floreado. Era um livro muito bonito. Só que também você pode perguntar, nossa, mas todo mundo sabia ler? Não. Tinha gente que tinha o livro de hora por status. Porque era bom você ter para mostrar para os outros, era bonito, né, visualmente ele era bonito. Então, mesmo que você não soubesse ler, você podia se pautar pelas imagens, pelas iluminuras. Então, uma pessoa analfabeta que olhasse essa imagem, ela ia saber que estava falando de um feudo. Né? Aqui o camponês trabalhando, aqui o castelo do senhor feudal, aqui um guerreiro cuidando, aqui provavelmente um nobre, né, utilizando o arco e flecha, porque não era comum para o camponês isso. Então, mais nobres aqui atrás caminhando, curtindo o dia. Então, você relacionava, mesmo que você fosse uma pessoa iletrada. Então, aqui é uma típica imagem, né, da paisagem feudal. O castelo do senhor, onde ele podia olhar todo o seu feudo e controlar as suas terras, e as pessoas que nela trabalhavam. A formação da sociedade feudal. A sociedade feudal ela surge com a formação dos reinos bárbaros, ou mais precisamente com o batismo de Clovis, né, e sua posterior coroação. A expansão franca com a tutela da igreja dará vários parâmetros para a nova sociedade, que vai ser uma sociedade extremamente religiosa, como eu falei para vocês. A maior parte das fontes que a gente tem sobre o período medieval são de cunho religioso, né, que a gente poderia até considerar, né, como fontes oficiais, fontes de bispos, cardeais, membros da igreja, papas. Né. Os reis bárbaros não tinham uma preocupação em se tornarem letrados. Essa preocupação só vai surgir de fato, né, com Carlos Magno. A formação da sociedade feudal. Entre esses parâmetros podemos citar os laços de fidelidade entre o rei e os seus guerreiros. Para agradar os seus guerreiros, era comum entre os reis bárbaros dar terra, em forma de recompensa pelos feitos dos seus guerreiros. Na sociedade feudal, a terra significa prestígio e poder, né? Por isso que chama sociedade feudal, feudo. Feudo é o quê? Terra, tá? Então essa é a moeda de poder no período que a gente está estudando. Aqui a gente tem uma imagem de uma ordenação de um cavaleiro pelo rei. Aqui está o cavaleiro, aqui está o rei com a sua espada. Ele vai sagrar esse cavaleiro como cavaleiro da sua corte e dá para ele também, né, títulos de nobreza, né, que pode ser duque, marquês, conde, visconde e assim por diante. Então ele torna ele uma figura importante dentro da sua própria corte. E é claro, estabelece uma relação de fidelidade. Esse cavaleiro tem que respeitar e honrar o seu rei e defendê-lo no momento de guerra. Tá?
O rito de ordenação era abençoado pela igreja e era um dos mais importantes meios de admissão à nobreza, de regulação das hierarquias aristocráticas e de confirmação dos laços entre o rei e seus cavaleiros. Aqui a gente tem uma iluminura do século XIV e XV, né, que retrata justamente esse momento aí de sagração de um cavaleiro. A formação da sociedade feudal ainda, né? A gente está falando sobre ela. A Europa feudal surge das ruínas do Império Romano do Ocidente. Então, não teríamos uma sociedade feudal se não fosse a queda do Império Romano, provavelmente. Né? Porque a gente tem uma estrutura que se monta a partir da fusão da cultura bárbara com a cultura greco-romana, né? E se forma essa nova sociedade, que é chamada sociedade feudal. Estabelece seus laços sociais com a composição das chamadas três ordens ou estamento. Então, dentro da sociedade feudal, a gente tem apenas três grupos sociais: clero, nobreza, restante da população, que são os camponeses e servos. Só. Não existe outros grupos sociais. Só são esses três. O clero responsável por orar, a nobreza por guerrear e o restante da população por sustentar os outros dois grupos. E é isso que a gente vai ver agora. A formação da sociedade feudal. O clero, que são os oratores, com a função de orar. A nobreza, os belatores, com a função de lutar pela defesa dos outros grupos. Os camponeses, o restante da população, que são os laboratores, né, da labuta, do trabalho, com a função social de trabalhar para dar o sustento para os outros dois grupos. Então, dentro da sociedade feudal, nós só temos três grupos, ou três ordens, ou três estamentos, sem mobilidade social. Tá? A mobilidade social era quase nula. Eu não posso dizer que era ela nula, porque a gente sempre tem uma exceção dentro da regra, mas ela era quase nula. Tá? Atividade 2. De acordo com o que a gente viu até no momento da divisão da sociedade, as três ordens, os grupos, né, vocês vão escolher aqui qual é a alternativa correta sobre a Europa feudal. E a gente tem a letra A, B, C e D. E eu já volto na sequência com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 2, que vocês tinham que ver, né, quais das alternativas era a correta. E a correta é a letra A. A sociedade feudal surge com a formação dos reinos germânicos. Então, toda a importância e formação dessa sociedade deriva ali daquele momento, daquele ato histórico que é o batismo de Clovis. Aquele batismo tem uma representação e um simbolismo gigantesco para a formação dessa sociedade. Então, a gente vai ter uma sociedade, sim, muito religiosa, muito próxima de Deus, muito teocêntrica. Tá? Aqui, os senhores feudais, que é o assunto da nossa aula de hoje. A gente vai entender melhor quem são os senhores feudais, qual é a importância desse grupo dentro da sociedade feudal. Aqui a gente tem uma imagem, onde a gente pode perceber pelas vestes da figura que é representada ali, que é o rei Luís, os laços que unem nobreza, armadura e coroa. Ele está com a armadura, a coroa, ele é um rei, então tem todo um simbolismo. Ele foi sagrado rei pela igreja, teve a unção. Então aqui é uma imagem de um rei já do período medieval. E geralmente eles utilizavam esse mesmo tipo de veste. Daí, com o passar do tempo, que a gente vai perceber, a coloração do manto vai mudar. Os símbolos que eles utilizam para segurar na mão também vai mudar. Eles vão segurar outros símbolos de poder. Então a gente vai ver uma alternância ao longo da história na vestimenta do rei e na posição que ele é fotografado ou coroado como rei. Tá? Então a gente vai perceber isso também. Texto de apoio. Então a gente vai ler esse texto aqui para a gente entender um pouquinho melhor qual é a representação dessa figura, que são os senhores feudais dentro da sociedade feudal. Com o fim do Império Romano, houve um forte processo de ruralização. O que é um processo de ruralização? Que vocês já devem ter visto isso. É a saída da cidade em direção ao campo. Então a gente tem uma fuga das cidades. Por quê? Porque as cidades se tornam extremamente inseguras com a queda do Império Romano. Então as pessoas não querem ficar na cidade, elas vão para o campo. Quando elas vão para o campo, elas ficam sob a tutela de alguém para proteger esses camponeses. É aí que começa a se gestar e formar o que a gente conhece como sistema feudal. Vários indivíduos abandonaram as cidades e seguiram rumo ao campo, que eu acabei de falar para vocês. Seguiram rumo ao campo. Para manter sua segurança e a de sua família, vincularam-se aos senhores feudais, que era o dono da terra, em troca de proteção e do mínimo necessário para a sua subsistência. E como é que esse senhor feudal tem essa terra? Porque ele era um guerreiro e ele ganhou essa terra do rei. Então o rei deu para ele essa terra em troca da sua lealdade, fidelidade, honra. E ele recebeu essa terra. E a partir do momento que ele recebe essa terra, ele tem uma ligação direta com esse rei. Se o rei precisar de auxílio durante a guerra, ele vai estar ao seu dispor juntamente com os seus cavaleiros. E é assim que funciona, o sistema feudal, falando de uma forma bem simplista, tá? Porque é claro que o sistema feudal ele é muito mais abrangente do que isso que eu estou colocando aqui para vocês. Mas a gente vai ver ao longo das aulas aí que a gente está estudando a Europa feudal. Os feudos eram o lugar escolhido pela maioria das pessoas que abandonavam as cidades. Logo, os senhores feudais acolhiam essas pessoas e suas famílias em troca de trabalho braçal, que eram realizados nos campos de cultivo. Por quê? Porque o senhor feudal, ele fazia parte da nobreza, então ele não realizava nenhum tipo de trabalho braçal. E quando eu digo nenhum tipo, é nenhum tipo mesmo. Tá? Tinham senhores feudais que chegavam ao cúmulo de terem pessoas que tratavam eles na boca, tá? Para eles não se cansarem. Porque qual é a função do nobre? Lutar, só lutar. Então a vida do nobre, na verdade, depois da formação da Europa feudal, vai se tornando com o tempo muito ociosa. De um homem extremamente guerreiro, ele se torna um homem preguiçoso, parado, sem vínculos bélicos. Então a gente está gestando aí a chamada sociedade feudal. Vivendo no feudo num sistema de servidão, que era o que o camponês era submetido, diferente de escravidão, tá? A gente tem que ter isso em mente. O servo não podia abandonar a terra, tampouco ser vendido como mercadoria, como acontecia na escravidão, Que o escravo podia ser vendido, trocado, negociado, de maneira que seu dono julgasse melhor.
o camponês ou o servo não podia ser vendido, porque ele estava vinculado à terra, ao feudo. Tá? O sistema de servidão inseriu o camponês na condição de vinculado à terra, ou seja, ele deveria permanecer toda a vida naquele feudo, mesmo com a morte do seu senhor. Então ele não estava liberto da terra ao qual ele estava vinculado. Ele pertencia ao feudo, ou seja, encontrava-se preso à terra. Essa citação é da minha obra também, né, para vocês entenderem como esse laço estabelecido entre o senhor feudal e o camponês era forte. O camponês não podia abandonar a terra nem na morte do seu senhor. Por quê? Outro senhor seria alçado ao cargo de senhor. E ele teria obediência a esse novo senhor, porque ele estava vinculado à terra. Né? E as arbitrariedades que o senhor praticava em relação ao servo eram inúmeras, que a gente vai ver. As obrigações dos senhores feudais. Os senhores feudais também tinham obrigação em relação ao seu camponês ou servo. Né? Proteger seus camponeses ou servo durante a guerra, dar o mínimo para a sua subsistência. Por que eu ponho o mínimo? Porque realmente era o mínimo. Mal sobrava comida para esse camponês e sua família se alimentar. Porque tudo quase que ele produzia, ele tinha que dar uma parcela para o senhor. Ainda tinha que trabalhar para o senhor, tinha que prestar as obrigações feudais. Então, quer dizer, ele estava totalmente dependente daquele sistema de servidão. Tá? Auxiliá-lo na prática do catolicismo. Então, todos os camponeses eram católicos, batizados, frequentavam as missas no domingo na capelinha que tinha no feudo ou na igrejinha que o senhor mandava construir no feudo. Então, tudo isso daí. Tá? As obrigações dos camponeses, daí já são mais pesadas do que as dos senhores. Né? A talha. Parte do que era produzido no feudo era do senhor feudal. Então, ele produzia, tinha que dar parte do senhor feudal. A corvéia, o camponês deveria trabalhar 3 ou mais dias na terra do senhor. Então, fora trabalhar naquele pedacinho de terra que ele tinha que trabalhar na terra do senhor. Muitas vezes, ele deixava a terra dele de lado para trabalhar na terra do senhor. Então, quer dizer, ele não produzia para ele comer. O pouquinho que ele produzia, ele ainda tinha que dar para o senhor. Tá? Banalidade, taxa paga para usar as coisas do senhor, moinho, ferramentas, entre outras coisas. Por quê? Porque o camponês não tem nada de seu. Tudo é do feudo. Se é do feudo, em contrapartida, é do senhor feudal. Né? Haviam também outras obrigações que os camponeses deveriam cumprir. Né? Mão morta, pagamento realizado para manter o direito de utilizar a terra quando o chefe da família morria. Então tinha isso. Censo, pagamento de dinheiro realizado geralmente pelos vilões. Então, quer dizer, o servo e o camponês tinham uma série de obrigações. E essa série de obrigações era um fardo muito grande para os servos. Então, muitas famílias de camponês viviam com o mínimo do mínimo. Né? Mal dava para a subsistência da sua própria família. Assim, os camponeses ou servos estavam presos à terra e na dependência de um senhor feudal. Então, a nobreza tinha todos os privilégios junto com o clero, enquanto os camponeses ou servos não tinham privilégio nenhum. Atividade 3. No que consiste a atividade 3? As duas questões aqui vocês têm que responder de acordo com o que a gente viu até no momento na aula. E eu já volto com a correção.
Então, vamos à correção da atividade 3. Então, tinha duas questõezinhas para vocês responderem de acordo com o que a gente viu até no momento na aula, né? Cite uma das obrigações do senhor feudal com o camponês. Então, proteger os seus camponeses ou servos durante a guerra, já que o senhor feudal pertence à nobreza. E qual é a função dele nessa sociedade tripartida? Lutar, guerrear, proteger. Tá? Cite as 3 ordens da sociedade feudal: clero, nobreza, camponeses ou servos. São os únicos grupos existentes na sociedade feudal. A gente vai ter, a partir do século X, XI, o surgimento da burguesia, mas daí é outra história. Atividade 4. Né, é para você ver qual é a alternativa incorreta e justificar. O que significa isso? Você vai pegar a incorreta e torná-la correta. E a gente já volta na sequência.
Então vamos à correção da atividade 4, que consistia em vocês verem qual era a alternativa incorreta e justificá-la. A incorreta é a letra D. Os camponeses ou servos não prestavam nenhuma obrigação feudal. Claro que eles prestavam, né? Os camponeses ou servos prestavam várias obrigações feudais, como a talha, as banalidades, a corvéia, entre outras. Então eles estavam subordinados a um sistema de várias obrigações, que tornavam, né, os camponeses extremamente desfavorecidos dentro desse sistema de sociedade. Então, considerações gerais da aula de hoje. Hoje nós analisamos os senhores feudais e a formação de um feudo, relação camponês-senhor. A sociedade feudal era tripartida, está presente em várias fontes medievais que falam sobre esses 3 estamentos ou ordens, uma sociedade onde a desigualdade social era muito presente. Os camponeses eram subjugados pelo clero e pela nobreza. Na próxima aula, a gente vai ver mais sobre o sistema feudal, basicamente os laços de vassalagem, fidelidade e honra. Então a gente vai entender melhor como era feito o juramento e qual era o estabelecimento da relação entre o rei e o seu vassalo. Aqui tem algumas indicações de leitura para quem quiser aprofundar os seus conhecimentos. Essa bibliografia foi a básica que eu usei para realizar a aula de hoje e eu espero que vocês aprofundem o seu conhecimento. Aguardo vocês para a próxima aula de História Pax et Bonum.